Ok, vamos lá, vamos responder mais uma. Desta vez eu estou com a questão de número 17, que foi da prova de admissão ao Colégio Militar do Recife do ano de 2017 para ingressar agora em 2018. Portanto, é bem recente e trata-se de uma questão com 3 expressões numéricas, tá certo? E a pergunta é quantas delas são verdadeiras, ou seja, a gente vai analisar se cada uma delas é verdadeira ou falsa, tudo bem? Pois bem, nota-se claramente que nós temos aqui números decimais na forma, números racionais na forma decimal e na forma fracionária, tudo bem? E números inteiros, acompanhe? A solução, então, exige de você tão somente o domínio destas operações com estes números, os naturais e os racionais, tanto na forma fracionária como na forma decimal. Portanto, de fato, é um tema apropriado para alunos que estão concluindo a primeira fase do ensino fundamental, ok? Portanto, 5º ano, tudo bem? Vamos lá. 9 décimos, tá? Escrevendo na sua forma fracionária, ao multiplicar por 7 nonos, eu elimino o 9, tudo bem? E fico com 7 décimos. Isso aqui é a lei do corte. Se eu tenho um numerador igual a um denominador e eu estou multiplicando, eu posso eliminar, eu posso cancelar este número, tudo bem? Ok, 7 décimos. Aqui nós temos 6 décimos menos 5 décimos, que vai dar 1 décimo, ok? E esse 1 décimo, se você escrever na forma fracionária, eu vou ter 1 décimo vezes 14, que dá 14 décimos. 7 décimos dividido por 14 décimos, repete-se a primeira, eu tenho aqui uma divisão entre duas frações, então você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Essa é a regra. E, mais uma vez, vamos ter uma aplicação da lei do corte. Eu posso cancelar aqui o 10 e ficar então com a fração 7/14, que, simplificando por 7, tudo bem? Eu vou obter 1/2. De modo que, então, esta sentença é verdadeira. Você que optar por resolver aqui este produto e deixar o resultado dele na sua forma decimal, então eu recomendo que, claro, você também escreva esse numerador na sua forma decimal. E daí, basta então perceber que 7 décimos é a metade de 14 décimos, ou seja, 7 décimos, se você preferir, é a metade de 1 inteiro e 4 décimos. E que, portanto, isto é sim equivalente a 1/2. Repito, o numerador é a metade do denominador. O que é que isso está te dizendo, então? Que eu tenho uma fração equivalente a 1/2, o que verifica, mais uma vez, a veracidade desta sentença. A segunda sentença, eu optei por fazer logo esta aqui, olha, onde eu tenho aqui uma fração mista, que para transformá-la em fração imprópria, você multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. Vou repetir para você, tá aqui o esquemazinho, multiplique o denominador pela parte inteira e some com o numerador. Portanto, 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Se eu estou com a intenção de trabalhar com frações, uma vez que 16 quintos vai nos dar um resultado, vamos lá, bora ver aqui rapidinho, 16 quintos, eu tenho 3 vezes 5, 15, para 16 falta apenas 1, então vem o 0, acrescenta a vírgula, e aí eu vou ter 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Se eu quiser, eu posso trabalhar então com a forma decimal, aí eu vou ter 3,2, tudo bem? Ou seja, 3 inteiros e 2 décimos, mais 8 décimos, que vai nos dar o quê? Isso, 4, tá certo? 3,2 mais 0,8 é igual a 4, tudo bem? Esta não é a leitura que eu recomendo que você faça, mas no dia a dia é muito comum a gente usar dessa forma, olha só, 3,2 mais 0,8. Mas é preciso que você entenda que o correto seria você dizer 3 inteiros e 2 décimos mais 8 décimos, ou
32 décimos mais 8 décimos, que é o que nós fizemos aqui. Olha só, escrevendo na forma fracionária, eu tenho 16 quintos mais 8 décimos. O MMC entre 5 e 10 é 10, tá? Se eu vou somar duas frações com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. E o MMC entre 5 e 10 é 10. Por que, Messias? Ora, o 10 é múltiplo de 5. Então, quando eu tenho dois números múltiplos, o MMC é o maior deles, tá? Então, daí eu pego 10, divido por 5 e multiplico por 16. Então, uma vez que você tirou o MMC, você divide esse MMC por cada um dos denominadores da tua adição e multiplica pelo seu respectivo numerador. Acompanha comigo. 10 dividido por 5, 2, vezes 16, 32. 10 dividido por 10, 1 vezes 8, 8. 32 mais 8 é 40, que dividido por 10 é igual a 4. Ou você cancela o zero e elimina o 1, uma vez que 1 como divisor é algo que, no caso de uma representação fracionária, é desnecessário essa escrita. 4 sobre 1, basta escrever 4. Mas enfim, você consegue de várias formas entender que 40 décimos nada mais é do que 4. E 4 quartos nada mais é do que 1. Tudo bem? É bom lembrar que a fração representa a operação de divisão. Tudo bem? Bora pro próximo. Isso aqui deu 1 como resultado e, de fato, esta sentença também é verdadeira. A última sentença, ela nos dá um pouquinho só mais de trabalho e vai nos permitir fazer uso de uma propriedade importante, tá? Que é a propriedade do fechamento. Quase nunca mais se ouve falar nisso, não é verdade? Sim, mas olha só. Quando eu chego neste caso aqui, ó, em que o minuendo é menor que o subtraindo, eu percebo que, de fato, este resultado não cabe no conjunto dos números naturais, que é o conjunto que nós trabalhamos até o 5º ano, tá? No 6º, 7º ano, então é que a gente vai passar a conhecer o conjunto dos números inteiros. E aí a subtração entre um número menor e um maior passa a valer, pode ser efetuada. O resultado vai dar negativo, mas até então a gente não conhece os números negativos. Portanto, esta operação não é possível no conjunto dos números naturais. E sendo assim, a sentença é, portanto, uma sentença falsa. Tudo bem? As operações que nós fizemos aqui, você vai lembrar facilmente. Olha só. O MMC entre 4 e 3 é 12. Basta multiplicar 4 por 3. Ô Messias, por que a gente não decompõe, faz aquele... Oi? Sim, por que não fazer a decomposição simultânea? Ora, porque 3 e 4 são primos entre si. Se você... 3 só tem como divisor o 1 e o 3. E o 4 tem como divisor o 1, o 2 e o 4. Então perceba que o único divisor comum de 3 e 4 é 1. E se é 1, 3 e 4 são primos entre si. O que eu estou te dizendo? Estou te falando de uma propriedade também importante. Se o MDC entre dois números é 1, significa que eles são primos entre si. E eles são primos entre si. E se são primos entre si, o MMC será o produto deles. 3 vezes 4, 12. E aí, você vai proceder da mesma forma que a gente fez aqui. Cadê? Aqui. Tira o MMC. Tira o MMC? Sim, tirei. Agora divide por cada denominador, multiplica pelo numerador. Vem cá comigo. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. 3 mais 8 é 11. E aí, a divisão de duas frações, como é que a gente fez aqui agora há pouco? Isso, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ocorre que aqui eu não consigo simplificar, tudo bem? Observe os números que aqui estão e perceba que não dá para simplificar 11 com 6, nem com 12, nem 25 com 12, nem 25 com 6. O que significa que eu vou ter que efetuar esse produto, tá? Então, vamos lá, vamos efetuar. 25 vezes 11 vai dar 276.
5. Perfeito. Então, 12 vezes 6, 72. Esse 12 vezes 6, 72, a gente consegue fazer mentalmente, né? Vem cá comigo, ó. Olha o que eu fiz. 10 vezes 6, 60. Muito bem. E 2 vezes 6, 12. Perfeito. Então, 60 mais 12, 72. Algumas operações vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Você podia pensar aqui também, ó. 11 vezes 25. Vamos lá. Ei, 11 vezes 25. 10 vezes 25 é simples, né? É 250. Ora, e 1 vezes 25, 25. Portanto, 11 vezes 25 é 275. Você pode aproveitar e ir treinando este cálculo mental. Eu acho isso importante e você sabe que a gente ganha tempo resolvendo algumas dessas operações mentalmente. Tá legal? Mas volta para cá, vamos lá. Aí aqui, mais uma vez, eu vou usar a mesma ideia que a gente usou para transformar a fração mista numa fração imprópria. Eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira e, no caso, subtrair do numerador. 72 vezes 3, 216, menos 275. E aí é nessa hora que eu volto a falar da propriedade do fechamento. Ó, o conjunto dos números naturais, considerando o conjunto dos números naturais, a operação de subtração ela não é fechada em relação ao conjunto dos números naturais, tá? A propriedade do fechamento não cabe aqui, ó. Tudo bem? 216 menos 275 é uma operação que não é possível dentro do conjunto dos números naturais. Por que, Messias? Porque o minuendo não é maior que o subtraindo. E se não é maior, eu não posso efetuar esta operação. Repito, considerando o meu universo do conjunto dos números naturais. Tudo bem? Ok, falei muito. Foram algumas propriedades que a gente teve que comentar aqui com você, mas reveja aí o vídeo com mais calma, tá certo? Vá dando algumas pausas e, no caso de dúvidas, sempre eu tenho dito isso aqui nos finais dos vídeos que eu tenho postado para vocês. Manda pra gente a dúvida, tá certo? Faça suas perguntas, envie pra gente as questões que você está tendo dificuldade de fazer e aí a gente vai resolver essas questões aqui e em seguida posta no canal para que você e todas as pessoas que estão estudando, estão se preparando ou até querem revisar esses temas que são do ensino fundamental, tenham então essa oportunidade. Tudo bem? Até a próxima, eu conto com você. Não esquece de dar o like e até a próxima!